Bom dia, pessoal. Hoje o tema de não se preocupar e sobre confiar mais em Deus. Quando a gente olha para a palavra preocupar, a gente passa, muitas pessoas elas passam e só falam, e não tem problema nisso. Mas o ponto que eu tô querendo chegar é que se você olhar para a morfologia da palavra, eu acho que é morfologia, não sei, para o significado, olhar para a palavra em si, você percebe que é preocupando, você está antecipadamente se ocupando com alguma coisa. Ou seja, você está alugando um espaço ali na sua mente para o problema antes mesmo dele chegar. Mesmo que não seja um problema em si, ainda é ruim se preocupar. Porque se você se preocupar, na maioria das vezes não vai, na verdade não vai mudar nada se eu preocupar. Falei até errado aqui. Eu ia falar que na maioria das vezes, mas sempre, preocupar não vai te acrescentar em nada pra você. E só vai te deixar com um sentimento ruim, né? Que ninguém aqui que tá vendo acredito que gosta de ficar se preocupando. Bem, a gente tem que confiar mais em Deus e só assim que a gente vai tirar essa preocupação da gente. Porque se a gente não confiar em Deus, a gente nunca vai conseguir parar de se preocupar de verdade. A gente sempre vai estar se preocupando com os problemas da vida, com os problemas desse mundo. E consequentemente a gente não vai conseguir focar tão bem em Deus. Porque se você está ocupando sua mente com algo que ainda nem vai acontecer, sobra menos espaço para o que tá acontecendo agora, porque você precisa fazer agora. Exemplo, você está lendo a Bíblia lá e você está se preocupando com outra coisa, você está orando e está se preocupando com outra coisa, entendeu? E isso não vale só para coisas espirituais, não, isso vale para tudo que você for fazer. Se você faz alguma coisa se preocupando, você vai fazer com muito menos foco naquela coisa que está fazendo agora e consequentemente também pior, né? Porque se está dando menos dedicação para aquilo, se está dando menos da sua mente para aquilo, vai ficar pior do que se você não estivesse se preocupando. Então, se preocupar, além de ser desvantajoso para você mesmo internamente, pelo sentimento de ser ruim, ele tem um impacto diretamente aqui no físico, no que tá presente aqui, no que você está fazendo. E para a gente tirar essa preocupação, é bem simples e é simples. Você deve simplesmente confiar em Deus. Mas não é uma confiança que você só fala assim na sua mente. Deus, eu confio em você. Calma, isso, eu não tô falando que isso não seria confiar em Deus, mas o que eu tô querendo dizer é que você não é só sobre você falar uma frase na sua mente ou em voz alta falando que você confia em Deus, mas do seu coração você sentir isso de verdade, você confiar em Deus de verdade. A frase pode até demonstrar que você confia isso, mas se o coração ainda não confia, não vai adiantar você falar essa frase na sua mente ou em voz alta. E como que a gente faz para confiar em Deus? Primeiro é reconhecendo que Ele é Deus, porque a gente tem tanto acesso a Deus hoje em dia, de um modo bem mais fácil do que antigamente, porque antigamente tinha perseguições aos cristãos, não tinha tantas igrejas como hoje em dia, e se tinha, também eram perseguidas. A Bíblia mostra isso também. O evangelho era muito mais difícil de ser espalhado, entre outros diversos fatores. E, bem, hoje em dia a gente, como eu disse, a gente tem Deus mais fácil, a gente acaba esquecendo que Ele é Deus. Mesmo, é algo tão óbvio que a gente acaba esquecendo. E, bem, começa por aí, né? A gente tem que reconhecer que Deus é Deus. Tem até um versículo na Bíblia que fala assim, ó: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E a gente tem que fazer isso mesmo, a gente tem que aquietar, se acalmar e saber que Deus está no controle de tudo. Ele é Deus. Você acha que Deus ele vai deixar a sua vida, ele vai largar o volante, deixar ali, pronto, acabou, já é? Não.
Deus não vai fazer isso, Deus te ama. Mas para isso também você tem que, às vezes você mesmo tem que, né, dar uma acalmada, entendeu? Então, tipo, lembra que Deus está com você. Deus, ele não vai deixar algo que ele não queira acontecer. E mesmo que algo ruim aconteça, considere que ou foi uma vontade dele, ou se foi realmente ruim, Deus ainda tem como recuperar, Deus ainda tem como consertar, entende? Então, preocupar, e também, segundo ponto já, preocupar não vai te levar a nada, nada. Se você se preocupar, pensa, se você se preocupar e você não se preocupar, a única diferença em ganho que você poderia ter se preocupando seria, não, planejamento. Mas aí tem uma diferença crucial. Você realmente está planejando algo ou você está só se preocupando à toa? Porque toda preocupação é à toa, basicamente, né? Porque tem diferença, porque às vezes a gente confunde, não. Mas e se eu estiver me preocupando com tal coisa que é importante, eu estiver planejando? Então aí não é preocupação, aí é outra coisa, é só planejamento. Mas se você, tipo, é um problema que você não consegue resolver, você não consegue fazer aquilo agora, aquilo ainda vai acontecer, não é nem uma antecipação. Então isso sim é uma preocupação, entende? Preocupação é o sentido da palavra, você está ocupando previamente com alguma coisa que você não deveria estar se ocupando, entende? Então, o segundo ponto é que preocupação não vai te levar a nada. Terceiro ponto que eu quero falar é que se você não tiver Deus no coração, não estou falando que se você se preocupa você não tem Deus no coração, mas se você não tiver muito ligado a Deus, você não vai conseguir tirar essa preocupação de você, porque só Ele que vai conseguir tirar de vez essa preocupação. Porque quando a gente descansa em Deus, a gente fala, não, deixa isso aqui para Deus. Larga a mão do controle, larga a mão da preocupação. É aí sim que a preocupação vai embora, porque a gente entrega aquilo para Deus, sabe? E é como eu disse, não adianta você falar só uma frase, eu confio em Deus, na sua mente ou em voz alta. Mas você aquilo vindo do coração. Porque se não vir do coração, você só tá falando alguma coisa como qualquer outra da boca para fora. E eu não tô falando que você não pode falar uma frase dessa, mas eu tô falando que o que importa é se do seu coração você sentir que tá falando isso de verdade. E você tá falando isso de verdade. Com a intenção de entregar, de entrega total, de confiança total. Porque quando a gente confia totalmente em Deus, a preocupação ela some, acabou. E é isso. Esses são os 3 pontos principais. Não tem mais nada que eu possa acrescentar. Talvez até possa acrescentar mais algum detalhe ou outro, mas esses 3 pontos são a base para acabar com sua preocupação. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, que sua preocupação e tenha ido embora, que você aprenda a confiar mais em Deus vendo esse vídeo. E deixem um like, se inscrevam, comentem aqui para essa mensagem estar chegando para mais pessoas. E tchau!